Eu tenho grande admiração pelos colegas do departamento e pelo pessoal que atua no POSEM, que tenho ex-orientados, colegas, como a Débora falou, que fizeram o doutorado junto. Ariovaldo foi meu sênior durante o doutorado com o Henrique aqui, o Agenor, na época a gente teve o mesmo orientador aqui, o Evaristo, aqui, na COP. Então, é com muita felicidade que eu participo dessa atividade aqui com vocês. Cláudia, quanto tempo eu posso falar? 8 horas? Não, fica à vontade, né? A gente planejou, assim, 1 hora, mas, assim, também é legal ter tempo para discussão, perguntas, fica... Eu me preparei para falar assim como se fosse uma fala de um evento, um pouquinho mais comprida, e eu também vou controlar aqui o tempo, né? Eu preparei muitos slides aqui, mas não vou me preocupar em seguir. Se a gente tiver que interromper em qualquer momento, a gente pode interromper, né? E eu quero deixar desde já meu agradecimento muito grande, de novo, pelas palavras carinhosas e pela a oportunidade de falar com vocês hoje aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, e aí eu vou lembrar que eu não vou ver mais vocês, né? Então, eu peço a Cláudia que qualquer coisa me manda um zap ou me manda um aviso se houver qualquer problema aí com a conexão, porque agora eu estou em casa. Hoje, graças a Deus, não tive muito problema, mas, vez por outra, às vezes a gente tem algum problema de conexão. Qualquer coisa, me dá um aviso no celular, porque eu vou deixar de ver vocês a partir de agora, né? Então, pode deixar. Tá? Vocês estão vendo aí, então, a minha tela? Sim. Então, esse tema é um tema que eu gosto muito de falar sobre esse tema. Então, eu também agradeço a Cláudia, a Débora, ao Pedro, pelo convite e a oportunidade de falar sobre esse tema. Eu acho que é uma das vocações do país, o tema da sustentabilidade, e acho muito sinceramente que é muito oportuno falar com alunos e pesquisadores de pós-graduação que estão começando a conduzir suas atividades de pesquisa nesse momento sobre esse tema, né? Eu, como a Cláudia e a Débora já falaram, vou falar bem rápido, eu sou professor da Engenharia Química da COP, trabalho no Laboratório de Engenharia de Polímeros e no Laboratório de Modelagem, Simulação e Controle de Processos e no Laboratório de Engenharia de Colóides. Eu atuo aqui na UFRJ no Programa de Engenharia Química e no Programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química, e a gente mantém esses espaços, o Falando com Ciência, onde a gente fala a abobrinha da ciência e as coisas pertinentes do dia a dia da ciência, né, os bastidores, e a gente conta um pouco a história técnica do trabalho que a gente faz no Instagram, na página do Engepol, no Engepol Grupo. Todos vocês estão convidados a darem uma checada lá nessas páginas para acompanhar as atividades que a gente executa lá. Eu acho muito importante começar pelos agradecimentos e enfatizar de novo o agradecimento ao convite da Débora como coordenadora do programa e chefe do departamento, a Cláudia e ao Pedro, que encaminharam o convite formalmente, e gostaria de agradecer desde já aos muitos colegas, estudantes, parceiros, que, em verdade, são responsáveis por boa parte das figuras e das imagens que eu vou apresentar para vocês a partir de agora, por conta do trabalho que eles desenvolvem. Eu pretendo fazer uma apresentação motivada pela questão da sustentabilidade, mas eu queria falar muito rapidamente sobre o grupo e falar também sobre a motivação para a condução desse trabalho. Depois eu vou falar um pouquinho sobre plataformas renováveis. Quem participou do curso de circularidade no ano passado, eventualmente já ouviu alguma discussão sobre esse tema. Vou falar sobre alguns exemplos ilustrativos que mostram o que eu entendo são muito claramente oportunidades da engenharia química nacional nessa área e apresentar
ao final, alguns comentários, algumas conclusões. Não se preocupem, a introdução vai ser longa, não se preocupem, tá tudo no esquema. Eu também não vou me preocupar com o tempo, então não se preocupem, se a gente, não, quando der a hora, a gente sair pulando slide, não tem problema nenhum, tá tudo combinado. E eu peço perdão desde já a vocês pelo fato de que a grande maioria dos slides está com as figuras e com os textos em inglês, porque eu aproveitei vários slides de apresentações anteriores para falar um pouco sobre esse interessantíssimo tema da sustentabilidade. Então, eu peço também desculpas a vocês, desde já, pelo uso extensivo do inglês nessa apresentação. Falando um pouquinho sobre o grupo, nós somos um grupo grande de pesquisadores, somos um grupo que somos 4 professores que participam do núcleo mais duro das atividades do Engepol, que gira em torno das atividades de engenharia de polímeros, principalmente. São cerca de 10 pesquisadores de nível de pós-doutorado, trabalhando em atividades do grupo. Nós orientamos em conjunto cerca de 40 estudantes pós-graduação e a COP ela tem uma estrutura um pouco diferente de outros programas e departamentos do Brasil, porque boa parte das atividades da COP, a totalidade, na verdade, é voltada para a pós-graduação. Então, os alunos de graduação que participam conosco, eles participam principalmente como alunos de iniciação científica, e embora não estejam envolvidos diretamente nos cursos de pós-graduação ainda, são também muito bem-vindos na instituição. Nesse grupo, nós fazemos atividades que eu procurei resumir aqui nessas figuras muito rapidamente. A gente tem feito muito polímero de origem natural e a partir de fontes renováveis. A gente vai falar um pouco sobre esse tema. Essa é uma foto de polímero produzido por bactéria, né, que é um polihidroxialcanoato. A gente produz muitas micropartículas para usos variados, usos muito amplos, em particular na área farmacêutica e biomédica, que é uma área em que tem muitas oportunidades para quem trabalha com materiais. Aí mesmo em Santa Catarina, vários colegas desenvolvem pesquisas muito legais, muito relevantes nessa área. Por exemplo, nós usamos essas bolinhas nós injetamos no organismo para uma série de tratamentos ou com fármacos encapsulados, nesse caso para o tratamento chamado de embolização, em que a gente impede a alimentação do sangue nos tecidos doentes para que seja possível matar aquele tecido doente sem fazer uma invasão por meio de operação. Nós usamos muitos materiais de origem renovável, como eu já falei, para fazer muitos materiais, em particular biocatalisadores, né, que é esse tema que a Débora estava citando e que a gente desenvolve em colaboração com os colegas de Santa Catarina e do Instituto de Química aqui da UFRJ. Vou ter oportunidade de falar alguma coisa sobre isso. E como a gente faz muito material, nós fazemos muita polimerização, nós estudamos também muito processo, então nós fazemos muita simulação, muita modelagem, muito estudo cinético e gostamos muito de levar esses modelos para a área industrial. Então, como a gente vê, o grupo tem uma atuação bastante diversa, bastante ampla na área genérica de engenharia de polímeros. E a gente tem a satisfação de contar com uma planta piloto que permite fazer estudos de escalonamento de processos. A planta foi concebida para poder fazer estudos na área farmacêutica e biomédica, então ela segue os padrões da Anvisa para a produção de insumos farmacêuticos ativos, e esse é um projeto que conta com a colaboração da Fiocruz, de Farmanguinhos em particular, e com apoio financeiro do FINEP e do BNDES, e a gente tem usado muito a planta para fazer o escalonamento das coisas que a gente faz no laboratório. Então, isso é mais ou menos o que a gente faz
no nosso grupo de pesquisa. Bom, mas por que a gente tem interesse nesse tema de sustentabilidade e o que nos motiva exatamente? Para eu falar sobre esse tema, é importante começar lembrando que, como vocês viram, nós estamos trabalhando na área de polímeros, né? Nós fazemos muitos materiais plásticos para várias aplicações e a questão da sustentabilidade é uma questão central na área de plástico. E eu acho importante justificar um pouco esse tema, porque a gente vai falar isso aí já, mas cerca de 50% do petróleo que não é queimado vira material plástico em algum momento ao longo da cadeia química. Então, o plástico, os materiais plásticos, são muito importantes para a cadeia de insumos químicos. Os plásticos, eu não preciso, certamente, convencê-los, né? Você encontra os plásticos em praticamente tudo ao seu redor. Nesse momento aqui mesmo, em que eu converso com vocês, eu estou usando fibras plásticas nas roupas, as paredes são cobertas com tinta plástica, tem várias peças plásticas ao meu redor, as cadeiras, o mobiliário é de material plástico, enfim. A gente conhece, todo mundo sabe que do amplo uso desses materiais e, em parte, esse sucesso é devido ao enorme número de propriedades distintas que a gente consegue obter para esses materiais a partir de um número pequeno de reagentes. A gente, em geral, associa os materiais plásticos a peças de pouca importância, né, ou não muito resistentes, sem propriedades nobres, mas isso não é verdade. Os plásticos são também usados intensamente e extensivamente para a produção de materiais de engenharia, peças muito sofisticadas. Há hoje projetos, tanto na indústria de aviões como na indústria de automóveis, de construir carros, veículos, aviões 100% baseado em plásticos, e a razão para isso é que esses materiais são muito leves, então eles contribuem muito significativamente com a redução do consumo de combustível e também são facilmente moldáveis, o que significa dizer que eles são muito versáteis para a produção de uma infinidade de materiais. E também não devemos esquecer, exatamente porque esses materiais são muito resistentes quimicamente, eles são praticamente inertes, a grande maioria desses materiais. E, por conta disso, eles são amplamente usados na indústria de biomédica, na indústria farmacêutica, para a formulação de uma infinidade de produtos diferentes de uso generalizado, que incluem, por exemplo, cobertura de medicamentos, materiais descartáveis, implantes. Diga-se de passagem, os materiais descartáveis constituíram uma revolução na área médica, porque há menos de 100 anos atrás, uma das principais causas de morte nos hospitais era exatamente a contaminação cruzada, causada por micro-organismos que eram levados de um paciente para outro. Então, veja que o uso de materiais descartáveis ele tem uma função, e uma função técnica relevante, né? Banir os materiais descartáveis é uma bobagem enorme, porque o que a gente pode discutir é se esses materiais são bem aplicados ou mal aplicados. Essa discussão é muito profunda e certamente existe espaço para o uso de materiais descartáveis. Veja, por exemplo, a gente, nesse momento da crise pandêmica, se nós aceitaríamos, por exemplo, usar objetos pessoais de pessoas que nós não conhecemos. A resposta provavelmente seria não, da maior parte de nós, do mesmo jeito que já nos acostumamos há muito tempo a não aceitar, por exemplo, o uso de seringas que não sejam descartáveis para tomar injeção, por exemplo. E um problema desse sucesso que vem junto é exatamente o fato de que existe uma produção crescente, ainda crescente, desses materiais. Esse mercado cresce a velocidades da ordem de 10% ao ano,
que é muita coisa, né? É muito grande, e isso causa um problema grave, que é o crescimento exponencial do uso desses materiais e o sucesso desses materiais tem gerado também o crescimento exponencial de materiais descartados, né? E são rejeitos do pós-consumo da indústria de plásticos. Estima-se hoje que cerca de 65% do todo material plástico que já foi produzido no mundo já tenha, de alguma maneira, virado resíduo permanente nos aterros sanitários ou simplesmente abandonados no ambiente, o que é um absurdo, e a gente vai falar um pouco sobre esse tema já já. Estima-se que, do total de todo o material plástico já produzido até hoje pela humanidade, cerca de 14% foi encaminhado para reciclagem, o que é muito pouco, e sendo que desses 14%, apenas 9% foram encaminhados de fato para reciclagem, porque há uma diferença entre coletar para reciclagem e reciclar de fato. Isso no Brasil, inclusive, constitui um grande problema, e a gente poderia falar um bocado sobre esse assunto. E, né, como consequência disso, nós vemos um problema que é um problema do nosso tempo, que é um problema do século XXI, é um problema de nós, engenheiros químicos, nesse momento histórico em que nós estamos vivendo, que é como resolver esse problema e como solucionar esse problema grave que é resultante exatamente do sucesso desse material. As indústrias de plástico já entenderam esse problema e todas elas estão envolvidas em estratégias, ações que visam mitigar o acúmulo ou descarte desses materiais sumariamente no ambiente. Fotos como essa têm, inclusive, incentivado a promulgação, né, de leis que prometem banir os materiais plásticos em vários lugares do mundo, o que, do ponto de vista técnico, é um absurdo, porque os materiais plásticos eles são benéficos ao ambiente. Nós vamos ter oportunidade de falar isso aí já já. Uma solução muito simples que um grande número de técnicos tem proposto é simplesmente que esses materiais sejam, de alguma maneira, dissolvidos, que eles simplesmente se degradem no ambiente. Mas, se nós entendermos que um dos problemas mais importantes do século XXI é mitigar o aquecimento global, você vai entender também rapidamente que não parece fazer qualquer sentido que a solução técnica para esse problema seja você produzir CO2, metano e outros materiais, outras moléculas de baixa massa molar e dispersar ela no ambiente. Todos nós que somos engenheiros químicos entendemos isso muito bem. Nós sabemos que a massa se conserva. Se o material some da sua vista, isso não quer dizer que aquele problema sumiu, isso quer dizer que ele se transformou em outra coisa. Essa outra coisa, se o processo de degradação for ideal, é CO2, que vai se acumular na atmosfera e contribuir com um dos graves problemas. Inclusive, tivemos, há 2 semanas atrás, uma cúpula global de chefes de Estado de todo o mundo para discutir estratégias globais para mitigar o aquecimento global. Ou então vai produzir outras moléculas piores ainda que o CO2, como, por exemplo, o metano. Aparentemente, isso não faz sentido. Quando a gente degrada um material, o que de fato nós estamos fazendo é algo muito parecido com essa imagem. Nós estamos, de fato, queimando, dispersando a energia e o material no ambiente. Degradar é muito parecido com queimar, só que numa velocidade muito mais lenta, então você não chega a perceber que você está jogando toda aquela energia e toda aquela massa, desperdiçando ela simplesmente no ambiente. E aqui eu queria lembrar um tema particularmente importante, que é o fato de que praticamente todo o petróleo produzido no mundo ele é queimado, né? E aí faz menos sentido ainda você imaginar que justamente a parte que não é queimada e é capturada no estado sólido, que é o material plástico, seja queimado, entre aspas, né, ou disperso no ambiente
por conta da degradação pura e simples desse material. Diga-se de passagem, esse número de 90% é muito impressionante, porque isso significa que a indústria química, se você esquecer gasolina, gás, óleo combustível, querosene de avião, você vê que a indústria química movimenta apenas 10% da indústria de petróleo, né? Então, aquela imagem de que a indústria química é sinônimo de petróleo, ela, de certa forma, ela é completamente equivocada. O petróleo ele não é produzido para movimentar a indústria química, ele é produzido para movimentar a indústria de energia. A sociedade ela é energívora, e com a chegada de fontes naturais de energia, como solar, eólica, a energia das ondas, dificilmente o petróleo continuará sendo utilizado para movimentar a indústria química, porque você pode imaginar que vai ser muito difícil que a Petrobras tenha interesse econômico de se movimentar centenas de quilômetros na terra da costa para capturar o petróleo que vai ser usado para movimentar 10% do que ele movimenta hoje. Provavelmente, esse insumo, possivelmente, ficará muito caro relativamente, né? Esse esquema que pressupõe que o material vai ser produzido, descartado, degradado e devolvido para a atmosfera, é um esquema que lembra muito o esquema tradicional, linear da economia, em que as coisas são produzidas e são jogadas fora ao final. E nós temos estudado muito, inclusive fizemos um belíssimo curso e mantemos um grupo muito ativo com a participação dos colegas de Santa Catarina, onde nós estudamos as estratégias circulares, né? A nossa visão, motivada muito pelo problema dos materiais plásticos, é que a engenharia ou a área de materiais realmente moderna e do futuro não vai entender que há material descartável. Todo material residual é, em verdade, uma matéria-prima que deve ser reinserida na cadeia química para produzir outros materiais, né? Então, a gente vai reciclar o material o quanto puder, e no momento em que o material se torna inútil por alguma razão, como, por exemplo, a perda de atividades, nós não vamos jogá-lo fora e muito menos destruí-lo para que ele vá para a atmosfera na forma de metano ou dióxido de carbono. Nós vamos reinseri-lo na cadeia química por conta de uso de procedimentos avançados de recuperação e reciclagem de material. E nesse cenário, os materiais plásticos eles são campeões, porque nenhum material é tão reciclável, tão facilmente reciclável como os materiais plásticos. Esses materiais podem ser reciclados de várias maneiras diferentes, através do reuso, da reciclagem mecânica, da reciclagem química e, embora seja a maneira menos criativa de todas, também por meio da reciclagem energética, quando nenhum outro tipo de reciclagem parece ser mais possível, que é quando a gente queima esses materiais para utilizar a energia que está contida nas ligações de carbono, ao invés de simplesmente liberá-lo no ambiente e perder essa energia. Esse tipo de atividade, nós não estamos falando de algo utópico que vai ser feito no futuro, não. Existem tecnologias que te tornam isso possível hoje. Nós temos estudado muito esses materiais, nós, inclusive, temos projetos muito relevantes no nosso grupo que têm usado lixo como matéria-prima para a produção de óleos para serem reinseridos na cadeia química, e esse é um tema muito relevante. Existem hoje plantas de grande porte sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo inteiro, exatamente para que essa atividade se torne não apenas possível, não apenas um avanço, mas que passe a fazer parte do nosso cotidiano. A gente mesmo, na cidade universitária da Ilha do Fundão, tem um projeto que a gente está desenvolvendo, que é para instalar uma unidade pequena que permita reciclar cerca de 100 quilos por hora de lixo plástico que chega às praias da cidade universitária para poder lidar com todo o resíduo plástico que a gente produz
na cidade universitária da Ilha do Fundão. E nesse cenário, de novo, os materiais plásticos e os materiais, e essa visão circular da economia abre uma oportunidade imensa para a química brasileira, né? Porque o Brasil tem muito sol, o Brasil tem muito solo, o Brasil tem muita água, o Brasil é grande produtor de biomassa e a gente pode usar o ciclo de captura da biomassa, do CO2 da atmosfera, para, inclusive, fixar, por meio das transformações químicas, esse CO2 no estado sólido. E a gente pode imaginar um paradigma para a indústria, para a engenharia química brasileira, onde o CO2 disponível na atmosfera é fixado pela biomassa, transformado por meio de biorrefinarias ou transformações químicas que usam a biomassa como matéria-prima para produzir uma série de insumos químicos que vão ser eventualmente usados para a produção dos produtos químicos que a gente precisa. É importante perceber que os materiais naturais não são necessariamente melhores do que outros. Eu digo que essa é uma visão ingênua, né? Eles são melhores se eles puderem ser usados de maneira correta ambientalmente e, principalmente, se eles puderem ser usados de forma sustentável e circular, né? Para a gente saber isso, eu deixo aqui uma dica para vocês que todo pós-graduando que entra hoje num curso de pós-graduação de engenharia química deveria se preocupar com esse tema. Nós somos muito bons de fazer balanços de massa, balanços de energia, balanços de quantidade de movimento, mas não nos acostumamos ainda a fazer balanços ambientais, e a gente deveria se acostumar a fazer balanços ambientais para quantificar os impactos ambientais que as diferentes tecnologias podem impor ao ambiente. E a gente pode monitorar, de fato, o que é bom e o que não é. Mas, voltando à economia circular e à biomassa, a gente tem um paradigma para o qual o Brasil está muito bem posicionado, que é um paradigma em que a gente captura biomassa e mantém esse carbono circulando por meio das estratégias circulares na economia e na cadeia química, em particular. É óbvio que, para isso aqui ser possível, a gente tem que mostrar, por meio das análises de impacto ambiental, que essa cadeia, né, ou essa lógica, que essa cadeia de produção, ela, de fato, é mais sustentável do que a rota de produção do petróleo, e, via de regra, ela, de fato, é. O Brasil, como eu falei, ele tem uma quantidade de insumos absolutamente grande que permitem a implementação desse tipo de engenharia. Nós temos uma matéria-prima maravilhosa chamada cana-de-açúcar, que para cada uma unidade de energia colocada no campo, a gente captura 7 unidades de energia, portanto, a cana-de-açúcar multiplica por 7, usando a luz solar, a quantidade de energia que a gente coloca no campo. Isso é muito peculiar da cana-de-açúcar. Por exemplo, a beterraba, ela é deficitária. Significa dizer que você obtém menos energia do que você põe. O milho, ele é levemente superavitário, mas é muito pior do que a cana-de-açúcar. E, a partir da cana-de-açúcar, a gente produz uma série de produtos químicos, entre os quais o etanol, que a gente vai falar dele aí já já. Tem outros produtos muito importantes, como na cadeia do óleo, os materiais, né, que são obtidos a partir dos óleos vegetais, em particular os terpenos, são materiais insaturados que permitem a produção de uma infinidade de produtos químicos relevantes, plásticos, inclusive. Eu vou mostrar um deles aí para você, alguns deles já já. E a gente tem tratado desses temas em várias publicações, em particular, se você tem interesse nesse tema, talvez você tenha interesse de conhecer esses 2 livros, em que a gente analisa os impactos ambientais e técnicas de reciclagem química desses
resíduos plásticos, em que a gente aprofunda essas questões que a gente está colocando aqui. Várias matérias-primas importantes podem ser obtidas a partir de biomassa, matérias-primas que permitem a obtenção de uma infinidade de produtos químicos distintos. Elas são chamadas de plataformas químicas. Uma delas, por exemplo, é o etanol. E o Brasil, isso para o Brasil é ouro, absolutamente ouro. Veja a quantidade enorme, praticamente impossível de medir, aqui tem algumas, né, dos materiais que a gente pode produzir a partir do etanol. Diga-se passagem, a Braskem mantém um programa muito ativo de produção de resinas plásticas e produtos químicos a partir do etanol e mantém unidades operando que produzem plásticos completamente verdes pela rota do etanol, que vira eteno, e o eteno vira polietileno, e esse carbono é mantido no estado sólido. Olha que legal, não é retornado ao ambiente, portanto, ele é usado como uma captura. Nós temos um interesse muito grande numa plataforma química chamada ácido succínico. O Bruno, que está aí, professor de Santa Catarina, tem inclusive colaborado bastante com a gente nessa área em particular. E a partir do ácido succínico, nós podemos obter uma quantidade enorme de materiais oxigenados e, de novo, polímeros, inclusive, vou mostrar alguns deles aí para vocês já, com a vantagem de que o ácido succínico não é apenas capturado, produzido a partir de açúcares e da biomassa, mas durante a fermentação do açúcar, que leva à produção do ácido succínico, os micro-organismos capturam dióxido de carbono da atmosfera para fixar na forma do ácido succínico, porque essa fermentação, essa transformação, ela é anaeróbia. E aí você tem uma captura dupla, né? Porque você captura o carbono através da biomassa e depois captura durante a própria etapa de fermentação. O glicerol é um outro material campeão produzido em enormes quantidades pela indústria dos óleos vegetais e do biodiesel em particular, que é um outro tema que Santa Catarina também trabalha, né? Tem vários trabalhos importantes nessa área, e o glicerol, ele no Brasil hoje, ele é uma matéria-prima praticamente negligenciada, porque é muito pouco utilizada, e o glicerol é usado de maneira muito pouco criativa, como se fosse combustível, quando ele, na verdade, é uma plataforma química muito especial para a produção de uma enorme variedade de materiais químicos diferentes, inclusive plásticos. Como eu já falei para vocês, os terpenos, que são obtidos também dos óleos e de alguns fluidos vegetais, eles são tipicamente insaturados, eles são transformações do isopreno. O isopreno é uma molécula muito comum no mundo vegetal, e os dímeros do isopreno produzem os oligômeros do isopreno, principalmente na forma funcionalizada, permitem a obtenção de uma infinidade de materiais especiais para a indústria química, que são usados desde aplicações muito valorizadas, como na área de perfumaria, na área de cosméticos, na área farmacêutica, mas também produção de borrachas, de pneus, de materiais especiais. E, por último aqui, eu gostaria de falar no ácido levulínico, que também é uma espécie que pode ser obtida por transformação da biomassa, por fermentação, e também é uma plataforma química importante. A partir dele, nós podemos produzir uma infinidade de outros materiais químicos importantes. Como a gente vê aqui, existe uma infinidade, toda uma química riquíssima que pode ser produzida a partir da biomassa, que é um meio para o qual o Brasil está extremamente bem colocado para produzir, usar como insumo natural, que permite fixar o carbono no estado sólido e que nos libertará da dependência do petróleo quando a indústria da energia abrir mão
do uso do petróleo para produzir energia. E muita gente diz que isso vai acontecer em futuro próximo. Discute-se se em 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas não se discute que a economia do petróleo está numa fase de transição em que ela será suplantada por outras formas de energia mais sustentáveis, né? De novo, vai ser uma vergonha se daqui a 20 anos o Brasil tiver comprando projetos de indústrias químicas, de biorrefinarias na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, porque nós temos sol, celulose, açúcar, óleos, nós temos tudo o que nós precisamos para desenvolver esses conceitos e essas tecnologias. E esse é um tema de interesse da engenharia química e é um tema de interesse da engenharia química brasileira, que nós temos que nos debruçar sobre ele. Eu queria dar aqui alguns exemplos de como esse tema nos leva a uma série de problemas relevantes em praticamente todas as áreas do conhecimento da engenharia química e, portanto, praticamente todos os pós-graduandos que estão aqui presentes, se tiverem interesse, provavelmente encontrarão oportunidades de trabalhar com temas, de alguma maneira, relacionado a essa área e essa missão que eu entendo a engenharia química brasileira tem. Por exemplo, o Brasil manteve, até a década de 80, por conta de subsídios estatais, uma indústria de produção de etanol muito ativa e produzia butadieno e, portanto, borracha de butadieno a partir do etanol. Por conta de questão de viabilidade econômica, essas fábricas e essas tecnologias foram abandonadas em algum momento da década de 80, o que mostra que o país precisa ter uma visão de futuro, né? Vocês que são pós-graduandos, não se impressionem com os muitos formulários que vocês vão ter que preencher, pedindo para vocês mostrarem que as suas propostas de tese são economicamente viáveis, tecnicamente viáveis. Eu acho que esse é um vício que nós nos acostumamos no Brasil, mas saiba que uma das missões da pesquisa é exatamente transformar em viável algo que hoje não é. Portanto, não há demérito algum de que uma tecnologia não seja viável hoje, desde que a visão de futuro seja boa e correta. E a visão de futuro de uso da biomassa, a mim parece, no Brasil, correta. Então, não importa se ela hoje é inviável economicamente, nós temos que trabalhar para transformá-la em tecnologia viável. Pois bem, uma das rotas para transformar essa tecnologia em tecnologia viável é fazer o uso de catalisadores e desenvolver catalisadores que permitam transformar o etanol, cuja produção é obviamente técnica e economicamente viável, de forma economicamente viável em butadieno, de maneira que ele possa competir com butadieno extraído, produzido a partir do petróleo. Nós temos apoiado vários trabalhos nessa área, né? Uma aluna nossa que hoje, uma ex-aluna nossa, que hoje trabalha na Inglaterra, a Simoni, desenvolveu vários estudos sobre catalisadores, e o meu único objetivo com essa tabela aqui é mostrar que alguns catalisadores, eventualmente, podem permitir a produção competitiva de insumos a partir daquelas plataformas químicas. E esse é um tema de muito interesse para a engenharia química nacional. O objetivo desse gráfico aqui, sem entrar em detalhes, é simplesmente mostrar que, mudando as propriedades do catalisador, nós conseguimos aumentar, por exemplo, a produtividade e a seletividade do butadieno, né, contribuindo com a transformação daquela tecnologia em uma tecnologia viável para a produção de insumos a partir do etanol. E, além de tudo, que as técnicas de modelagem e de análise estatística podem nos ajudar a otimizar esses processos e encontrar condições onde a produção desses insumos seja mais benéfica economicamente para um determinado processo. Bom, o que eu estou querendo mostrar aqui, né? O que eu estou querendo mostrar aqui é que o uso do etanol e um problema que é a produção dos insumos para a produção de um material que já é produzido
por meio do petróleo, que são as borrachas de polibutadieno, impõe estudos de catalisadores e de otimização de processos, que são trabalhos típicos de engenheiros químicos, e que nós, engenheiros químicos brasileiros, sobre os quais nós deveríamos nos debruçar para tornar esses processos viáveis. Repare que aqui existe uma infinidade de outros exemplos similares que eu poderia dar. Um outro exemplo, ainda ligado ao polibutadieno, mas com outro viés, a Braskem anunciou, há algum tempo atrás, que ela está produzindo, interessada em produzir o polibutadieno, a borracha de polibutadieno, que é a borracha mais comum, né, que faz as borrachas de SBR, de polibutadieno e estireno, para a produção de pneus. Tem também as borrachas que são usadas para uma infinidade de aplicações mecânicas especiais. E a Braskem anunciou que estava desenvolvendo tecnologias e apoiando tecnologias para produzir essas borrachas a partir do butadieno produzido por fermentações. E olha que coisa curiosa, o interessante aqui é que o butadieno produzido a partir de fermentações, ele contém um conjunto de contaminantes muito diferentes do butadieno de petróleo. Enquanto o butadieno de petróleo tem como contaminantes alguns hidrocarbonetos, algumas gomas, alguns materiais insaturados, o butadieno produzido por fermentação tem como contaminantes aldeídos, dióxido de carbono, acetona, alguns sais, né, com grande quantidade de sódio. Como as polimerizações são muito sensíveis à presença de contaminantes, uma pergunta honesta é: será que o butadieno produzido a partir de fermentações apresenta o mesmo desempenho do butadieno produzido a partir de petróleo, dado que os contaminantes são completamente diferentes? E uma segunda pergunta, derivada da primeira: se a resposta for não, que esforço de purificação eu deveria fazer para que o butadieno pudesse, ou venha, né, o butadieno a partir de fermentação, venha a ser usado como matéria-prima para produzir a borracha? Então, aqui, de novo, né, nós temos outros desafios, que são a concepção de processos, a concepção de esquemas de purificação, a análise e a compreensão de efeitos de contaminantes no processo, que são novos a partir da produção da biomassa. E aqui, de novo, esse é um trabalho que nós, engenheiros químicos, temos que fazer. Perceba que, nesse momento, a gente já arranjou emprego para quem está estudando catalisador, quem está estudando síntese de processo, quem está estudando otimização, quem está estudando modelagem de processo, quem está estudando separações, purificações. Veja que os problemas são muito amplos e todos eles correlacionados ao uso da biomassa. Um exemplo muito interessante é o de produção de etileno a partir de biomassa. O etileno ele pode ser produzido a partir do etanol, mas ele também pode ser produzido a partir de outros insumos, como o metano, por exemplo, que é um gás disponível em grandes quantidades a partir da degradação de restos, né, de lixo, né, de lixo urbano, por exemplo, de resíduos vegetais, e existem técnicas que permitem produzir o eteno a partir de uma complexa rede de reações que envolve o metano como matéria-prima, né, e envolve uma certa quantidade de oxigênio. A pergunta é: como que eu entendo e otimizo essas reações para produzir o eteno de maneira ótima a partir desse metano? Será que esse eteno, que é produzido aqui no final dessa complexa rede de reações, eu consigo produzir de maneira competitiva em relação ao eteno produzido a partir do etanol? E uma coisa curiosa, esse processo produz CO2. Será que eu consigo evitar essa produção de CO2? Porque esse é um tema. Não basta produzir o eteno a partir do metano. Se ele libera esse CO2, eu vou estar contribuindo com o aquecimento global de alguma forma. Então,
a gente tem estudado, junto com a Braskem, diferentes concepções de reatores e diferentes operações desses reatores para que a gente possa produzir esses materiais de forma ótima e sem, ou com o mínimo, ou com a menor quantidade possível de dióxido de carbono, se possível, sem o dióxido de carbono. Essas atividades passam pela compreensão, na modelagem desses sistemas e passam também pelos arranjos, de novo, pela síntese de processos, pela melhor maneira de você executar essas operações. E muito interessante, se você imaginar que você produz CO2, dióxido de carbono, a partir desses sistemas, você talvez possa combinar o CO2, outros processos que fixem o CO2, como a metanação, por exemplo, para que você não libere o CO2 na atmosfera e que você possa usar esse CO2 para matéria-prima para continuar produzindo eteno e outros produtos úteis. Aparece aqui um problema típico de síntese de processos. De novo, problema de engenheiro químico, gerado por um problema de sustentabilidade e pela necessidade e pelo desejo de produzir materiais a partir de insumos naturais, né? Meu tempo aqui está acabando, eu vou passar voando pelos próximos slides, né? Então a gente vê aqui de novo o desafio de produzir novos processos, fazer novas manufaturas. Um problema muito interessante é que a gente está falando aqui sobre produzir coisas que nós já produzimos, mas, em verdade, os materiais naturais, eles oferecem a oportunidade de nós produzirmos coisas que nós ainda não produzimos, que são materiais novos. E existem uma infinidade de materiais novos a serem descobertos, desenvolvidos, produzidos, otimizados e, eventualmente, encontradas aplicações para esses materiais. Um desses materiais é o PEF, é o polifurano de carboxilato de etileno, que é uma espécie de substituto do PET, produzido completamente a partir de biomassa. A Carlsberg anunciou há algum tempo o uso desses materiais para produzir garrafas de cerveja e de bebidas carbonatadas a partir desses materiais, ao invés de usar o PET. Bom, vou pular esses slides, aparecem óbvias oportunidades para a gente entender esses processos, fazer a otimização clássica de engenharia química para que tenhamos condições de sintetizar de forma ótima essas rotas de processo, mas existem outros materiais, por exemplo, como os polissuccinatos, que são, como eu disse, produzidos a partir do ácido succínico, um material maravilhoso, extremamente pouco explorado e cuja produção tem aumentado de maneira continuada nos últimos 20 anos em todo o planeta, por conta dessas vantagens competitivas que eu tive a oportunidade de apresentar para vocês. Pois não? Esses materiais, tem vários materiais novos que nós podemos produzir, a gente tem desenvolvido muitos materiais e polímeros diferentes, testados, inclusive polímeros com propriedades muito especiais, como massas molares elevadas, e ainda assim apresentando-se no estado líquido, né, o que dá uma excelente oportunidade para uso como aditivo de combustível, como graxa, como material espessante, enfim, uma quantidade imensa de oportunidades. Novos processos, a gente tem desenvolvido, como são novos materiais, eles precisam ser produzidos por meio de processos que não existem, que é um problema típico de engenharia química sobre o qual a gente pode se debruçar. E nós temos trabalhado muito no nosso grupo sobre esse tema, né? Eu ia falar sobre os óleos também, lembrar, novos materiais produzidos a partir de terpenos. Eu disse para vocês que eu ia passar aqui no final com alta velocidade, não se preocupem, né? Vários materiais distintos, várias borrachas que nós podemos produzir
a partir de insumos naturais, várias delas a gente produz no nosso grupo e tem estudado com muito afinco, além do uso dos próprios polímeros naturais, que são materiais disponíveis em grande quantidade, como celulose, amido, lignina, gelatina e outros tantos materiais disponíveis espontaneamente na natureza, porque não nos esqueçamos, a vida é baseada nos polímeros. Para começar, o nosso DNA, o nosso próprio código genético, é baseada no acúmulo de informação por cadeias poliméricas. As proteínas são polímeros. Enfim, se não houvesse polímero, não haveria vida. E os vegetais e insumos também animais são fontes de uma quantidade enorme de materiais naturais, em particular poliméricos, que podem ser usados com várias vantagens, em particular na indústria biomédica e farmacêutica, para a produção de novos insumos. Né? Antes de terminar, eu gostaria de deixar a seguinte mensagem. Né? Primeiro, que a degradabilidade e a origem natural não constitui uma vantagem intrínseca dos materiais. Em verdade, dispensar esses materiais na atmosfera e no ambiente pode não fazer qualquer sentido do ponto de vista da sustentabilidade. O que a sustentabilidade impõe é o uso circular dos materiais, dos átomos de carbono, em particular, que eles se mantenham circulando na indústria química e a gente não encare resíduos como coisas que têm que ser jogadas fora, mas como matérias-primas que precisam reiniciar um outro ciclo de uso na cadeia química. Em particular, no Brasil, a ideia da circularidade somada ao uso da biomassa como fonte de matéria-prima para a produção de produtos químicos nos dá uma vantagem competitiva enquanto país enorme, inclusive pelo desenvolvimento de uma indústria química completamente sustentável e circular. E a química e os processos, né, que são oriundos e consequências dessas muitas plataformas químicas importantes derivadas da celulose, dos açúcares, da fermentação desses materiais, fornecem oportunidade para a produção de uma infinidade de produtos químicos que trazem dentro de si oportunidades para todos os ramos de engenharia química, como catálise, síntese de processos, modelagem, purificação, estudos de purificação, de termodinâmica e por aí vai, uma quantidade imensa. Não apenas para fazer o que nós já fazemos, e aqui é muito legal, porque, inclusive, nos dá a oportunidade para construir uma engenharia química nova, baseada em materiais jamais testados e utilizados pela engenharia até esse momento. E quem tem que fazer isso somos nós, brasileiros. Volto a dizer, será uma vergonha se daqui a 20 anos nós estivermos comprando essas tecnologias de empresas americanas, canadenses e alemães. Esse é um trabalho que nós temos que desenvolver no Brasil. Eu agradeço de novo o convite da Débora, da Cláudia, do Pedro, para estar aqui com vocês. Agradeço uma vez mais essa oportunidade que muito me honra de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Eu tenho convencimento de que esse é um tema da hora do nosso século. Eu normalmente digo para os alunos que essa é uma engenharia química que provavelmente eu não vou ver, mas que vocês que estão hoje começando o curso de pós-graduação provavelmente verão acontecer. Eu não acredito que a geração de vocês deixará de ver essas transformações ocorrerem e, portanto, eu entendo que vocês devem estar também engajados como parte da engenharia química nessa transformação que, mais do que ninguém, precisa ser feito pelo engenheiro químico brasileiro. Então, muito obrigado pela atenção. Eu me coloco aqui à disposição de vocês para continuar conversando sobre esse tema interessantíssimo e desejo, desde já, muito boa sorte para os novos pós-graduandos do
pós-ENC que estão começando nesse momento. Parabéns por terem sido selecionados, parabéns por estarem começando essa atividade, e eu torço para que a trajetória de vocês seja muito legal nos próximos anos. Então, falei demais, né, Cláudia? Eu estou aí à sua disposição. Não, muito obrigada, Zé, por essa excelente aula, né, mostrando essa oportunidade, né, de atuar, né, na construção dessa nova engenharia química, né, mais relacionada com a sustentabilidade, visando uma economia mais circular também, né. Então, estamos abertos para perguntas. Selene. E aí, Selene, tranquilo? Como está essa vida? Não te vejo há um tempo. É mesmo? Tudo bem, Zé Carlos? Tudo jóia? Tudo certo. Então, tá bom. Queria parabenizar, que aula linda, que motivação, com certeza para os alunos foi fantástico. Muito obrigada pela tua participação no programa. E é um prazer imenso revê-lo. Saudades. Prazer todo meu, Selene. Valeu, um abraço. Fazer uma pergunta, Cláudio? Pode, claro, Arivaldo. Zé, primeiro, parabéns aí pela exposição, pela visão geral de tudo isso, mas é impossível você não querer colocar isso dentro de um cenário político-industrial brasileiro, né? Então, você que está aí na fronteira disso tudo, qual a perspectiva que você vê? Você falou, eu não verei essa engenharia química, mas com certeza os alunos que estão aí começando a pós-graduação irão ver. Como que você vê a perspectiva, visto que o Brasil sempre tem um gap aí, né? Você falou aí. Espero que não estejamos daqui 20 anos comprando tecnologia do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha e talvez da França, sei lá. Como é que você vê isso? Pessimisticamente, otimisticamente ou realisticamente? Essa pergunta é uma pergunta muito profunda, né? E hoje a gente teve uma primeira reunião com os alunos do PEC aqui também, né? E eu dizia para eles que, na minha opinião, os pesquisadores brasileiros, esses que estão se propondo a se tornar pesquisadores, que é isso que o mestrado e o doutorado faz, né? Eles precisam estar engajados e participar dessas discussões, inclusive desse posicionamento diante das coisas que acontecem no seu entorno, né? Eu entendo que a pior coisa que pode acontecer para um pesquisador é ele se trancar numa torre de marfim, ficar lá fazendo o trabalho dele, parecendo que ele é impermeável ao mundo, que de fato não é, e tudo afeta o trabalho dele, e da mesma maneira, tudo que fazemos, de alguma maneira, retorna para a sociedade. E aí eu lembro disso, porque a pergunta do Ariovaldo é muito pertinente, né? A pesquisa e a ciência no Brasil, queiramos nós ou não, se mistura muito a questões de ordem política, de natureza política. Não tem como a gente não falar nesse tema. O Brasil, é um país que tem, de alguma forma, sempre negligenciado o seu papel como gerador de conhecimento, indutor de conhecimento, e nós corremos o risco real de perdermos essa corrida. E eu, inclusive, dou um dado que é um dado muito impressionante. O Falando Consciência, ele tem me ajudado a encontrar várias informações que eu, por algum motivo, não li, eu não tinha acesso, e eu tenho me batido com algumas coisas, de vez em quando, muito impressionantes. E numa dos vídeos que eu coloquei lá no canal, eu vi uma informação que eu confesso a vocês que eu não conhecia, de que menos de 0,5% de todos os recursos gerados pela indústria de café ficam com os plantadores de café. Eu acho que isso fala muito, né? Quem ganha mais dinheiro com café no mundo é a Alemanha e a Starbucks, que ganha sozinha, como uma empresa de venda de café e de produtos de café, ganha mais dinheiro
do que a maioria absoluta dos fazendeiros que plantam café no Brasil todo, somados. É muito impressionante isso. Isso mostra a importância da industrialização e a importância de você desenvolver políticas nacionais industriais para transformar esses bens no Brasil. Eu vejo uma discussão, às vezes, muito superficial. No outro dia mesmo, o diretor do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, né, Aplicadas, um instituto importante no Brasil, aparecer de público dizendo que o Brasil tinha que esquecer a indústria e tratar de produzir só insumos básicos, que era a nossa vocação. Essa fala é de uma infelicidade absoluta, porque ela é absolutamente colonialista. Ela vê o país, como uma instância colonial, cuja missão é tirar o pau-brasil e mandar para Portugal. Não é muito diferente. Então, essa questão que o Ariovaldo levanta, ela é muito relevante. Nós precisamos do engajamento da sociedade brasileira, e isso nem sempre é fácil de obter, porque nem sempre a sociedade brasileira, por questões culturais, de formação, baixa escolaridade, compreende o que nós fazemos exatamente. Então, nós temos essa missão também de levar essa informação para fora dos muros da universidade, para fora dos laboratórios, para que a gente também possa informar essas pessoas e elas possam nos ajudar no que nos cabe a gente poder fazer essa transformação que o país demanda. Quando eu digo assim que eu não sei se eu vou ver, é porque eu não sei se eu vou ver por causa da questão do horizonte de tempo, né? Eu espero ver essa transformação de maneira mais intensa, né? Tanto por conta dela chegar, não demorar muito a chegar, como, se Deus quiser, de eu sobreviver um tempo suficiente para conseguir ver essas transformações. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que elas ocorrerão. E, se não forem feitas pelos brasileiros, serão feitas por outros, porque essa revolução já está em curso. A Europa, por exemplo, tem hoje um programa que é líder no planeta, em que já avisou que vai substituir todos os automóveis movidos a combustíveis oriundos do petróleo por veículos movidos por baterias elétricas. Essa é a decisão tomada. O Canadá também já tomou essa decisão. A cada ano que passa, a matriz de energia ela é percentualmente menos relevante em petróleo. Então, perceba que essa revolução já está ocorrendo. Eu tenho certeza que em Santa Catarina, como aqui no Rio de Janeiro, a gente anda pela cidade e vê muitas casas com painéis solares. Essa transformação já está ocorrendo. Em Fortaleza, me impressionou muito andando na praia de Iracema, que alguns prédios têm lá em cima, né, ventoinhas com geração de energia eólica no alto dos condomínios e gerando energia. Um colega nosso lá do Ceará me informou que alguns condomínios, inclusive, nem têm taxa de condomínio, porque a quantidade de energia gerada é suficiente para manter os custos condominiais pelos geradores instalados no topo dos edifícios. Então, essa transformação já está ocorrendo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que ela ocorrerá e se consolidará. A dúvida que fica é qual o papel que o país terá nessa transformação. E se nós, de alguma forma, não nos engajarmos nessa discussão, provavelmente nós vamos perder mais uma vez esse trem, essa oportunidade, porque o país tem sido pródigo em fazer isso com uma certa frequência. Eu torço que não, porque, convenhamos, será extremamente contraditório que o país, em futuro próximo, tenha biorefinarias instaladas no Brasil com tecnologia comprada no Canadá, na França, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos, com biomassa produzida no Brasil. Eu acho que seria, do ponto de vista da nacionalidade, sinceramente, uma vergonha absoluta. Eu não duvido que isso aconteça, mas torço que isso não aconteça. E acho que parte dessa
desse futuro, dessa consequência, certamente depende do engajamento que a gente vai ter ou que a gente terá nessa área. Eu entendo que todos os programas de pós-graduação no Brasil deveriam ter grupos trabalhando com esse tema, né, para não apenas formar as pessoas, mas também para divulgar de maneira mais intensa a quantidade enorme de oportunidades que essa área oferece. E os pós-graduandos deveriam também estar atentos como essa é uma excelente oportunidade para a construção de carreiras, porque essa é uma, certamente, dos tópicos, né, dos temas, das disciplinas, que eu não tenho nenhuma dúvida serão fundamentais nesse século XXI. Mais perguntas? Pois é, parabéns também pela palestra, né? Eu concordo plenamente contigo, né? É um desafio que a gente vai ter. Você vê, o Biden agora lançou uma agenda também de sustentabilidade que ele mostra que é uma oportunidade enorme, ou seja, vai mudar a matriz energética, vamos mudar os processos para processos mais sustentáveis. Ou seja, a Europa já está na frente. Você fala com a empresa europeia, ela sabe que tem que fazer pesquisa nessa área, porque senão ela vai perder lugar, né? Ela vai ser desbancada, ou o processo dela vai ter que ser fechado, né? Não tem opção na Europa. Os Estados Unidos está caminhando pelo mesmo trilho, né? O Japão igual, a China igual. A gente fala da China, mas a China está um dos campeões de sustentabilidade também, ou seja, o mundo desenvolvido está todo se fechando, e nisso eu estou incluindo a China, né? E o Brasil está ficando para trás com uma discussão, não dá nem para comentar, né? Mas, quer dizer, claro, quem está se formando em pesquisa, eu acho que tem que trilhar essa área. Eu espero que o país aproveite também, mas, assim, sem política pública é difícil, né? Você fala com empresários brasileiros, assim, que eu já comentei contigo, na Braskem é empresa de enorme porte que eu vejo com uma política séria sendo trilhada para isso, mas outras empresas não, ou seja, não há uma demanda nem da sociedade aqui, aparentemente, né? E como mudar isso sem mostrar que é necessário mudar para manter o processo sustentável. A gente ainda fala muito que o Agretech, a Agrepop, né, dentro das conversas com a gente, até chama a atenção a questão que as exportações agro-brasileiras, né, tudo que a gente lucra, metade do que a gente lucra com exportação é gasta depois com a importação de insumos, né, insumos, maquinário, ou seja, nem riqueza se gera do que deveria ser gerado porque a gente não produz tecnologia, né, e não aplica no próprio país. Então, assim, como fazer? Ou seja, tem que fazer um pouco como você faz, tem que fazer a cabeça das pessoas também, entenderem que existe um problema e que existe uma solução também, né? Mas a gente tem que trabalhar para isso, não é um sistema, não é um processo simples e muito menos rápido, né? Você ainda... Eu esqueci de dizer, Ariovaldo, que eu sou otimista. Apesar disso, eu sou otimista, porque algumas pressões, elas existirão nesse sentido, de qualquer forma, né? Então, veja, por exemplo, que hoje, empresas que são grandes empresas, como a Braskem, que é a maior empresa química brasileira, ela se vê pressionada até por conta do mercado mundial, porque hoje não existe empresa grande que não tenha uma visão de mundial, né, global, né, uma empresa que for construída. Isso vale para startup, né? Se algum pós-graduando aqui sonhar em construir sua startup, seu negócio, ele tem que ser também arrojado, ele tem que pensar que a startup nasce, mas tem que ver o mundo como um todo, né? Porque na área de tecnologia é muito difícil você sobreviver pensando num mercado pequeno, local, regional, e as grandes empresas certamente sabem disso, e aí, de alguma forma, o mundo ajuda a que essa pressão ocorra. Todas as grandes empresas de petróleo do mundo, todas, estão mudando de nome, não é à toa, né? Você vê que a Statoil, ela virou a Equinor para tirar óleo do nome. É muito impressionante isso. Ela virou uma empresa que se apresenta hoje como uma empresa de energia. A Shell se apresenta
como empresa de energia. Eu acho que a única empresa de petróleo do mundo que reduziu sua visão e disse que seu foco é produzir petróleo é a Petrobras, né? E aí a gente vai ver que tem uma componente política também, né? Que é o fato de que a Petrobras é combatida internamente por alguns setores, por ser estatal, porque todas as empresas de petróleo no mundo têm se apresentado como empresas de energia e que têm se apresentado como empresas que buscam a sustentabilidade e que visam, no longo prazo, em verdade, se verem livres do petróleo, já estão preparando esse caminho. A empresa que é líder em reciclagem, em técnicas e número de patentes, a gente publicou um paper agora, na semana passada foi publicado, se alguém tiver curiosidade, que fala sobre captura e uso de CO2, ele está publicado na Processes, foi publicado na semana passada, um review, e tem uma revisão lá muito interessante sobre as patentes, e a empresa líder no mundo é a SABIC, que é uma empresa saudita, que ela é líder de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, porque ela também está preparando o seu futuro. Veja bem, da Arábia Saudita, talvez o lugar onde seja mais barato produzir petróleo no mundo, de alguma forma, está se preparando para esse novo mundo, porque ela sabe que ela não vende petróleo para a Arábia Saudita, ela vende petróleo para o mundo todo, em particular para as grandes potências mundiais, né, que de alguma maneira controlam, inclusive, a ação da empresa. Então, as pressões mundiais, eventualmente, vão ser extremamente fortes. Isso é um ponto que atua em nosso favor. Mas nós temos que estar preparados para participar, né, dessa conversa, desse desafio, desse engajamento dentro da universidade, dentro das empresas, nas colaborações que nós temos e nesse trabalho de convencimento, porque eu tenho convicção que essa é uma prioridade do Brasil, e eu acho que a sociedade brasileira deveria encarar isso como prioridade, mas para que ela, de alguma maneira, concorde, é necessário que a gente repita isso muitas vezes, para que, de alguma maneira, nós possamos apresentar essas informações e, obviamente, desde que convençamos as pessoas, elas também nos ajudem a participar dessa transformação. Agora, aqui eu não tenho nenhuma dúvida que essa transformação ocorrerá, dúvida zero. O Japão, por exemplo, ele produz lixo zero. Os países nórdicos da Europa e os países mais desenvolvidos da Europa produzem lixo zero. Então, ele já tem feito um esforço de circularidade muito grande. Ele já tem procurado minimizar resíduos e eles têm se envolvido com tecnologias que são obtidas a partir de insumos naturais. Então, volto a dizer, essa transformação está em andamento e ela é a transformação que essa geração de engenheiros químicos vai ver ocorrer. Aliás, eu sempre gosto de dizer que esse é um momento assim, muito efervescente para a engenharia química, é um momento muito bonito, porque quando eu me formei engenheiro químico, eu me formei nos cursos, como boa parte dos cursos de engenharia química ainda no Brasil hoje é estruturada, para a gente estudar petróleo, se você for reduzir em uma linha o curso de engenharia química, é a refinaria, né? Em uma linha, né? Nós estudamos muito destilação, nós estudamos muito os processos que são típicos do que ocorrem em refinarias de petróleo e menos outros temas correlatos. Nesse momento, as grandes transformações revolucionárias da engenharia química, a maioria delas ocorrem em áreas que não são de petróleo, né? Por exemplo, é a revolução da informática, é a revolução do data science, é a revolução dos insumos naturais, é a revolução da sustentabilidade. O engenheiro químico, que nesse momento está entrando num curso de pós-graduação e não se preocupa com os aspectos da sustentabilidade, ele está condenando a ter uma carreira um pouco mais pobre. Ele tem que se preocupar com esse tema, porque não haverá indústria de transformação daqui a 10 anos, 15 anos, onde o tema da sustentabilidade
não faça parte do eixo central das discussões. Então, veja que existem várias pequenas revoluções ocorrendo em várias áreas. Então, é um momento muito efervescente da engenharia química. Ser pesquisador de engenharia química nesse momento é uma coisa muito legal, porque tem muito espaço, tem muita atividade ocorrendo, tem muita escolha e tem muita coisa importante para fazer, como, por exemplo, a questão da sustentabilidade no Brasil. Pessoal, temos mais perguntas? Zé, se ninguém quer fazer pergunta, eu tenho mais uma. Posso? Alô? Pode. Zé, quero fazer um paralelo do Brasil. A minha preocupação é como que o conhecimento gerado nos cursos de pós-graduação, no centro de pesquisa, se transforma em empresa, em riqueza, em mais-valia no Brasil. Quando eu falei de você ver, que eu achava que você não vai ver, eu menos ainda, é essa transformação ocorrer desenvolvida no Brasil. No mundo vai ocorrer, com certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. Eu vou fazer um paralelo. Exportação de soja no Brasil. Tem muita tecnologia na soja brasileira. Tem muita tecnologia no milho brasileiro, no algodão brasileiro. E tem a Embrapa, que consegue desenvolver e fazer a tecnologia chegar no campo. Né? Então, se você pegar a produtividade da soja no Brasil de 30 anos atrás, é uma coisa, o que se produz hoje por um hectare é uma coisa monstruosa. Na indústria não acontece isso. Você sabe muito bem. E na indústria química, então, nem se fala. Né? Aonde está a gente sabe onde está, mas como quebrar essa resistência? Né? Você vive num grande centro da indústria química brasileira, que é o Rio de Janeiro, com a Petrobras, e outras indústrias, não só indústrias que dependem do petróleo. Né? A Embrapi, criaram a Embrapi, né? Que, de certa forma, no modelo da Embrapa, teria que suprir essa linguagem entre os grandes centros de pesquisa, os grandes pesquisadores da universidade, que você é um expoente, e as indústrias que poderiam demandar essa tecnologia, como alguns exemplos que a gente tem em outras áreas. Né? Metal mecânica, por exemplo, a gente sabe que tem uma aproximação maior. Mas a indústria química brasileira regrediu nos últimos 30 anos. Como é que a gente pode fazer isso? Tá, tem ação política, mas como o pesquisador, a pessoa que está ali na linha de frente, consegue interferir nesse processo? Eu concordo 100% com a sua análise, Ariovaldo. Não tiro uma vírgula aí da sua análise. Quando a Embrapa foi criada, ela foi criada por uma decisão de política de Estado brasileiro, né? A Embrapa eu reputo como uma das grandes conquistas do povo brasileiro, e não há nenhuma dúvida de que ela presta um serviço de valor incomensurável para a sociedade brasileira. No que diz respeito à desindustrialização, ela não foi só da indústria química, né? O Brasil começou a se desindustrializar há uns 30 anos, mais ou menos, e ela vem praticamente num contínuo, essa desindustrialização, e não há política de Estado que se oponha a esse movimento. E isso é um grande problema. Existe uma desindustrialização do Brasil geral, que em última análise, ou em última instância, nos empobrece. Como visão de país, é absolutamente inconcebível que eu imagine que a missão do Brasil seja produzir a matéria-prima e enviar para o exterior processar e a gente comprar esse material de volta. Como o Pedro falou muito bem, lembrou muito bem, boa parte dos recursos gerados pelo agronegócio brasileiro retorna para o exterior,
porque nem a ureia nós produzimos no Brasil hoje, né? E até a ureia, o insumo mais básico, é importado, né? De tamanho tamanho é o nível da desindustrialização que nós atingimos no Brasil. Não são só as colheitadeiras, as estratégias de mecanização, a comunicação com satélites, a tecnologia de ponta. Nós compramos, inclusive, o que não é de ponta, como ureia, como os agrotóxicos, por exemplo, muitos deles proibidos em vários lugares do mundo. E aí entra até num lado ético relevante, né, que é como nós podemos importar insumos que são proibidos em outros locais do mundo. Então, esse problema da desindustrialização do país é um problema grave, e ele é um problema que tem que ser combatido no Estado, não tem como, né? Ele é um convencimento de país. Para vocês terem uma ideia, hoje, o nível de industrialização no Brasil, hoje, no ano de 2021, ele é inferior à industrialização do período de Juscelino Kubitschek, quando ele tomou a decisão de movimentar a capital para Brasília, investir 50 anos em 5, aquela história toda. Nós estamos num nível de industrialização hoje no país inferior ao período juscelino. Então, isso mostra o tamanho do passo para trás que o Brasil deu. Quem está acompanhando os jornais está vendo todo dia a notícia de que tem alguma empresa indo embora para o exterior. E não é só a pandemia, porque a pandemia é no mundo inteiro, não é só no Brasil. A crise pandêmica não está ocorrendo só no Brasil, né? Então, por questões variadas, a empresa A prefere ficar na Argentina, a B prefere ficar no México e vender para cá, e, em parte, porque faltam as decisões de Estado que construíram a Embrapa. E repare que nós não precisamos de uma Embraqui, né, de química, um análogo, né? O que nós precisamos é de política de Estado que promova a industrialização do Brasil. Isso é no que diz respeito ao macro. Isso nós podemos influenciar na hora do voto, é o convencimento individual que cada um tem sobre os destinos que o país vai ter. Eu acho que esse é um tema importante. Eu gostaria de convencer outros colegas de que esse é um tema relevante, né, e que deveria fazer parte da nossa agenda, e não ao contrário. Agora, no caso do indivíduo, né, além da questão do voto, da participação, da pressão política, nós temos também as apostas individuais. É verdade seja dita que parte das transformações, né, que nos países mais desenvolvidos não passa necessariamente por ações de Estado, única e exclusivamente. Passa também pela crença que o indivíduo tem de que uma determinada transformação é possível. Nesse sentido, eu acho que uma ação muito importante que nós temos nos cursos de pós-graduação, e aí eu agradeço muito, Ariovaldo, você me dar a oportunidade de falar isso com os pós-graduandos que estão aqui presentes, começando o curso, é entender que a pesquisa ela pode também fornecer uma oportunidade, expectativa de carreira, de trilha, de futuro, que não passa necessariamente pelo serviço público, né? E repare aí que eu falo assim, altamente suspeito, porque eu sou funcionário público, então eu sou professor de universidade pública, mas o fato é que um país não pode ser construído só com funcionários públicos. Existe hoje um movimento empreendedor que, em boa parte das universidades brasileiras, é forte e que tem se fortalecido. Diga-se de passagem, Santa Catarina é, inclusive, um estado que é uma referência sobre esse tema, assim como Minas Gerais, né? E também aqui o Rio de Janeiro. Santa Catarina tem belíssimos espaços de inovação, é considerado um estado que tem muitas empresas de base tecnológica, né? Então tem muitos negócios que hoje começam em Santa Catarina, e a gente tem a oportunidade de mostrar esse tipo de desenvolvimento, de trajetória pessoal para os pós-graduandos que desenvolvem habilidades de pesquisa e tecnologia, eu também acho muito importante,
porque existe um tipo de empreendedorismo que é muito comum a gente ouvir falar em discussões superficiais, falar, o brasileiro é empreendedor. E, de fato, porque ele tem que se virar, né? Então, ele é um empreendedor que ele tem que se virar. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que não têm emprego no Brasil, não fazem parte do mercado formal de trabalho, e essas pessoas têm que sobreviver, e elas sobrevivem lutando pela sobrevivência e indo atrás de seus negócios. Mas, falando com todo o respeito, não é essa transformação empreendedora que vai mudar o Brasil, né? Então, não vai ser com negócios básicos que podem ser muito importantes para o indivíduo, mas que não farão a diferença para o país. Por exemplo, aumentar o número de pessoas vendendo sanduíche na praia, isso não vai melhorar a vida nem o status do país, embora isso possa ser muito importante para quem precisa vender o sanduíche na praia e precisa sobreviver com aquela atividade. Nós precisamos gerar negócios que tenham conhecimento embarcado e conhecimento de tecnologia para que eles, de fato, possam transformar a sociedade brasileira, para que essas empresas possam crescer, que elas possam empregar milhares de pessoas, que esses negócios possam vender produtos para o exterior, que são oportunidades que o negócio básico, aquele do nosso bairro, não consegue alavancar. A gente ter uma loja a mais pode ser importante para o indivíduo, mas para o país, a transformação do país, ela não é tão importante, a não ser pelo fato que, obviamente, ela dá sustento àquelas pessoas, e isso é muito importante. Mas nós precisamos fomentar os negócios com tecnologia e conhecimento embarcado. E ninguém está mais bem preparado para fazer isso do que as pessoas que estão presentes aqui nesse momento, nessa conversa, e em outras salas como essa no Brasil. Então, o indivíduo, eu acho, tem um papel muito grande, que é quando ele aposta no negócio, e ele aposta que aquele conhecimento que ele está desenvolvendo pode encontrar oportunidades na sociedade e crescer para gerar negócios. A gente precisa de muitas Natura no Brasil, a gente precisa, quando a gente fala de parque tecnológico, incubadora, o pessoal sempre lembra, mas tem esse e aquele parque no Brasil que são bons. A gente precisa de centenas desses parques espalhados no país. A gente precisa de centenas de empresas inovadoras. E esse é um movimento que só ocorrerá se o pesquisador estiver engajado, convencido, né, obviamente, de que esse movimento vale a pena. E esse é um movimento que depende do indivíduo, né? É óbvio que o Estado pode ajudar se existem políticas que apoiam esse desenvolvimento e que facilitam a instalação dessas empresas e o início desses negócios. Mas esse é um movimento que depende muito do convencimento pessoal, e é onde nós, eventualmente, podemos certamente fazer muita diferença. Cláudia, eu posso fazer uma pergunta? Claro, João, à vontade. Olá, José Carlos, João Borges aqui, eu sou professor no Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, né? Atuo mais na área de Engenharia de Alimentos, mas eu sigo um pouco aí o seu canal, tenho ouvido o que você tem falado, né? Tenho gostado de várias coisas, né? Eu queria tocar um ponto que é com relação ao professor, né, universitário. Com relação à questão do papel, né? Você é um professor universitário, né, que considera importante a discussão intelectual do papel do professor, né? Da pesquisa. Eu queria saber a sua opinião, se você acha que esse professor, com esse perfil de uma discussão intelectual, né, do papel do professor, tanto na formação do profissional, né, do engenheiro, quanto da compra formando gente que tenha compreensão do país, compreensão das correlações de forças, da importância relativa, por exemplo. Será que eles sabem a importância relativa que tem a indústria do petróleo no Brasil há 10 anos atrás, ou há 3 anos atrás agora? O que aconteceu com a indústria do petróleo, com as diversas indústrias de alimentos, né? E se o nosso sistema de avaliação, né, eu já tive
na CNPq, CAPES, na avaliação, né, você também, se o nosso sistema de avaliação ele condiciona o perfil do profissional que a universidade está contratando, né? Teve uma crítica que separava o pesquisador do acadêmico, né? Porque a produtividade acadêmica ela tem seus critérios, né? Que são, né, o jeitinho brasileiro aí tem corrido atrás desses critérios e a gente tem se esquecido, inclusive da avaliação da pós-graduação. Qual que é o objetivo? A gente fala, o objetivo é aumentar a nota, né? O objetivo é aumentar a nota, o objetivo é a pós-graduação gerar conhecimento, né? E formar profissionais que sejam críticos, que discutam, né, o país, né? É isso que a gente quer, né? Sempre tem um exemplo na minha cabeça, uma vez eu estou falando com um francês, né, que como é que estava o negócio, eu falei assim, foi muito bom, nós vendemos alguns submarinos, e pá. Falei, poxa, jamais um brasileiro vai falar assim, a Embraer vendeu, né, 20 aviões, a gente não tem consciência, né, da importância da ciência, da tecnologia, o que a gente representa, né? Mas eu queria que você fizesse esse link aí com o nosso sistema de avaliação, se ele está mudando um pouco o perfil e está despolitizando um pouco esse acadêmico, esse pesquisador. Pô, João, muito obrigado aí pela pergunta. Primeiro, obrigado aí pelas referências elogiosas aí, obrigado pelo carinho aí da pergunta e da fala. E aí eu me dirijo de novo aos pós-graduandos, porque eu concordo com basicamente tudo que você comentou e onde eu tenho ido e tenho participado de conversas, eu me considero um crítico quanto mais do sistema de avaliação no Brasil. E não acredito nesse sistema de avaliação. Eu acho que esse sistema de avaliação já se esgotou, ele já criou o movimento que, eventualmente, ele tinha a intenção de gerar, e eu entendo que hoje ele deforma o jovem pesquisador que é formado no Brasil. E é por isso que eu me dirijo aí de novo aos pós-graduandos, que eles pensem o que é que eles estão fazendo e exatamente qual é a atividade que eles estão executando e por quê. Para ser muito sincero com você, João, a principal motivação para eu começar a produzir lá os vídeos do canal, além da pandemia ter me dado a oportunidade, a janela de oportunidade, porque eu deixei de perder o tempo que eu perdia no trânsito, indo de um lado por outro, e isso criou uma janela de oportunidade, mas também porque eu mantinha o interesse de discutir a natureza do trabalho que a gente faz, e essa necessidade com alunos, porque eu acho que a gente faz isso muito pouco. Eu concordo com você completamente. Eu acho que deveria fazer parte, na minha opinião, de todos os cursos de pós-graduação, a discussão sobre o que nós fazemos. Porque muitos pesquisadores, eles acham que têm a missão de entrar no laboratório, baixar a cabeça, desenvolver uma determinada receita, produzir um paper, escrever uma tese e está terminada, aí ele vira docente e ele continua acreditando que a missão dele é escrever paper, né? E essa é uma deformação que é o nosso sistema de avaliação que está impondo, porque o nosso sistema de avaliação diz isso para o professor, para os programas e para os pesquisadores, para os pós-graduandos, todo o tempo, de maneira, na minha maneira de ver, completamente equivocada. O cara vai ser escolhido para uma bolsa de doutorado sanduíche, quantos papers ele publicou? O cara vai ser vai ter um projeto que vai ser definido, quantos papers ele publicou? O cara vai terminar a tese, ele já publicou aqueles 2, 3 papers que ele tem que publicar. Cara, paper é externalidade, é como diz o BNDES, ele é o resultado de um trabalho que foi feito, ele não é o objeto da pesquisa. Nós transformamos a publicação no objeto do nosso trabalho. E a gente tem que admitir que isso ocorreu, porque ele hoje ocupa um papel central em toda discussão acadêmica que a gente faz, quando, na verdade, o que importa é, como você falou, o conhecimento que a gente está gerando, e o que importa são as pessoas que a gente está formando. Eu normalmente digo assim, você vai para uma indústria que produz plástico, polietileno, e aí o cara está cuidando da qualidade do polietileno que ele está fazendo. É assim, básico na administração. O negócio está focado no produto, né? E o que todo
bom administrador e bom gestor diz é que um negócio que não está focado no produto vai naufragar. O nosso produto é o aluno, se mal comparando, da universidade, né? Não é o paper. Né? E aí a gente tem um negócio esquizofrênico, porque a universidade tem a missão de formar pessoas, gerar conhecimento, mas ela hoje é medida quase que exclusivamente por paper. É como se você estivesse tocando um negócio, mas monitorando a qualidade e a produção de outro. Eu tenho um negócio que é de polietileno, mas eu estou preocupado com a quantidade de papel carbono, não, que não existe mais, mas a quantidade de água que o pessoal está bebendo no bebedouro, não faz sentido. Ou então, como que a gente está reciclando o resto da cozinha naquele negócio é a atividade mais importante, não pode ser. Né? E os pós-graduandos têm que refletir muito sobre esse tema, porque uma boa tese não é a tese que produz 10 papers. O paper é uma externalidade. Você pode ter um excelente trabalho. Diga-se de passagem, há inclusive questões éticas. A gente pode discutir isso aqui certamente por umas 5 horas e certamente vão aparecer outras opiniões. A gente pode tomar um chopp falando sobre esse tema, certamente. Mas uma boa tese não é medida pelo número de papers que ela produz, e um bom aluno não é aquele que escreve mais papers. Os papers podem ser, inclusive, resultantes de procedimentos éticos questionáveis, como, por exemplo, Salami Science, que a gente sabe que é uma tentação para todos nós, né? Porque, como você é medido pela produção de paper, você faz o máximo possível para otimizar aquela produção. É natural do ser humano. E aí, a outra questão é que todo mundo já foi induzido a isso. Então, hoje, é até difícil você diferenciar as pessoas por esse motivo. E os cursos por esse motivo. Então, eu quero dizer para você que eu concordo com você e acho que o sistema de avaliação no Brasil deveria ser completamente repensado. Eu acho que ele saiu dos trilhos completamente. Eu tenho... E aí eu sei que isso é polêmico, que eu vou falar, vários colegas podem não concordar com essa minha fala, mas eu, por exemplo, tenho ojeriza ao sistema Qualis, porque o sistema Qualis, ele impõe como uma métrica de uma boa revista a revista em que todo mundo publica. É isso, né? Tirando as outras lá. Durante muito tempo, as revistas em que eu publicava os meus trabalhos não eram bem avaliadas porque a comunidade de polímero não era muito grande no Brasil, mas isso é inconcebível. A qualidade de um trabalho, ela não deveria depender de quantas pessoas no Brasil publicam naquela revista, porque esse é um tema que depende de outras variáveis e outras coisas. Na verdade, se você quer medir a qualidade do trabalho que você faz, talvez, em vez de olhar para a revista, deveria olhar para as consequências que o seu trabalho causa na sociedade, na comunidade. Então, você veja que, na minha opinião, o nosso sistema está cheio de deformações. E o problema é que nós estamos treinando os nossos pesquisadores nisso e, de alguma maneira, eu vivi num tempo, você provavelmente também viveu essa experiência dessa transformação, mas uma boa parte dos meninos hoje de 20 anos, 20 e poucos anos, de 30 anos, que estão começando, trabalhando na pós-graduação, eles estão encontrando isso como se fosse uma verdade posta. E muitos deles sequer questionam esse tema, porque entende que é assim porque é assim que é feito. Só que, na minha maneira de ver, o sistema está completamente equivocado. Eu começaria tudo de novo. Eu me perguntaria da seguinte maneira: o que nós fazemos, para que fazemos? Como fazemos? O que é bom e o que é ruim? Vamos, então, correr atrás disso. E o nosso produto, que é o pesquisador, o conhecimento que a gente gera, tem que estar no centro. O paper pode estar lá como uma parte dessa métrica, mas, volto a dizer, ele é uma externalidade. Ele não é o produto principal do nosso trabalho. O produto principal do nosso trabalho é o conhecimento gerado e é o impacto que nós causamos na sociedade, em particular, através das pessoas com as quais nós temos a oportunidade de nos relacionarmos, que são os pesquisadores e os alunos de graduação e os pós-graduandos. Então, eu concordo com a sua fala de maneira
absolutamente integral. Eu entendo que essa minha fala é polêmica, nem todo colega compreende da mesma maneira e tem a mesma opinião, mas é uma discussão que o país precisa fazer. Não existe hoje nada mais estúpido, vamos usar a palavra correta, estúpido do que a plataforma Sucupira. Não é possível que uma pessoa, para falar sobre o que é o seu programa, tenha que passar, descobrir onde estão todos os alunos, há quantos anos, como que eles saíram, quais são as revistas em que você emitiu o parecer, se foi esse ano, se foi no ano passado. Não é possível que isso seja necessário. Eu não preciso ser nenhum gênio para saber, por exemplo, que qualquer colega que atua na pós-graduação hoje é convidado para participar como revisor de trabalhos, e se ele não participa é porque ele ou não quer, não acha relevante ou não tem tempo, mas ele certamente porque existe enorme pressão nesse sentido. Então, por que diabo nós temos que quantificar isso na plataforma Sucupira? Por que uma pessoa tem que virar noites e noites e noites procurando um númerozinho naquela plataforma, colocando qual é o número do contrato que você executou? Tem alguma coisa errada. Para mim, a plataforma Sucupira é a prova de que nós saímos dos trilhos. Obrigado. Obrigado. Mais perguntas? Já estamos aproximando das 19 horas. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta rápida. Algum aluno? Os alunos estão tímidos hoje. E isso que você falou, Zé, pega bem os alunos agora, né? Ou seja, boa parte deles agora foram formados, todos entraram na universidade, né? Mas por enquanto vai estar fechada e a pós-graduação no Brasil aumentou, né? Então, forçosamente, o caminho é ir para a indústria também, né? E nessa o paper não vai ter pouco peso também. Então, acho que talvez até esse desvio de caminho naturalmente acabe sendo reordenado, né? Sendo forçado a reordenar de uma forma que nós também vamos ter que nos adaptar, né? E aí, como mensagem, também tem um lado que para a gente é interessante, que o nosso aluno de pós-graduação também na indústria facilita a interlocução, né? Também com a própria indústria, eles conseguem ver a vantagem também de ter essa interação para o desenvolvimento tecnológico da empresa em que eles trabalham. Então vamos ver, né? Ser um pouco otimista também de que vai ser duro agora essa mudança, mas eu acho que vamos sair dessa e vamos ir para frente. Só que vai ser um período de transição meio complicado, bastante complicado falar nisso, né? Para todos. Mas a gente tem que manter essa conversa viva, né? Com os pesquisadores em particular. A gente não precisa nem procurar, nesse momento, consenso. Manter a conversa viva, a gente já faz um grande benefício para o sistema, porque o que a gente não pode, de forma alguma, deixar essa conversa sem ser feita, né? Até por conta dessas razões que você está colocando, né? Para o país, em vários aspectos, um pós-graduando em uma empresa tem uma utilidade muito grande, né, em alguns aspectos, muito maior do que ele dentro da universidade, por abrir essas pontes, essas oportunidades de interação, e nesse ambiente as moedas são outras, né, são de outra natureza. Eu acho que é importante os pesquisadores e pós-graduandos estarem atentos para essas conversas e participarem, porque tratam da vida deles, né, a atividade que eles escolheram agora para iniciar. Então, acho que tem que participar dessa discussão. Perfeito, obrigado. Gente, eu acho que nós vamos deixar o Zé jantar, né? Nós estamos aqui há 2 horas, é tão maravilhoso ouvir o Zé, e vai indo, e quando a gente vê, já a galera toda ficou aí até o final.
Então, assim, Zé, é um prazer, né, inenarrável te ouvir, né, eu digo que a pandemia teve algumas lições que vão ficar para a gente, eu espero que o teu canal siga pós-pandemia, e tem dado aí a oportunidade de a gente te ouvir, não só como professor, como pesquisador, né, mas, assim, um pouco da opinião e um pouco dessa discussão importantíssima que eu acho que, mais do que nunca, precisa ser feita em todos os âmbitos, né, eu tenho buscado começar essa discussão, não só de sustentabilidade, mas do país como um todo, com meus alunos de introdução à engenharia química. Eu acho que começa ali, a gente está falando aqui de pós-graduação, mas é muito importante os futuros engenheiros também terem essa visão aí para o mercado, né? Então, eu espero que tu continue aí proliferando essas tuas ideias e semeando essa discussão tão profícua que é, né, dos pesquisadores, entre alunos. Eu sei que tu está bombando, tá? Tá todo mundo seguindo o canal, até os mais conservadores. Então, Zé, obrigada, né, de coração, prazer, assim, além desse pesquisador, desse youtuber maravilhoso, essa pessoa sensacional que tu és, eu estava morrendo de saudade, foi uma oportunidade maravilhosa poder te ver, e muito obrigada, de coração. Débora, eu que agradeço aí de novo a você, agradeço a Cláudia, agradeço o Pedro, agradeço todo o carinho dos colegas de Santa Catarina, estou sempre à disposição para a gente conversar, participar. Eu agradeço a todos os comentários que estão no chat, as saudações, então agradeço muito a todo mundo que mandou alô, que comentários no chat, muito obrigado. E a nossa missão em determinado ponto é manter a trajetória de aumento da entropia, né? Então a gente sempre continuar discutindo e continuar provocando o sistema. É um momento muito particular que o país atravessa e os pós-graduandos, os pesquisadores têm que estar atentos, que eles têm que participar. Então, eu agradeço de novo a vocês a oportunidade. Muito obrigado. Tá? Nós te agradecemos, de coração. Cláudia, finaliza. Um beijão para ti, para toda a tua família, especial para Martina, minha colega. Valeu. Opa, muito obrigada, Zé, né, pela palestra, pelas respostas, pela discussão, pelo Falando com Ciência, né? Acho que foram 2 horas muito ricas aqui para todos nós. Muito obrigada mesmo por disponibilizar, por estar aqui hoje. Então, valeu. Muito obrado. Valeu, vou acabar dizendo, Zé, que a gente quer, quando a gente crescer, a gente quer ser que nem tu. Já foi, então já cresceu, foi muito. Não, só quando eu tiver meu canal no YouTube. Obrigada, querido. Valeu, beijo. Tchau, Zé, valeu. Tchau.